Vou falar nada. A simplesinha hoje, simplesinha sem batom. Nós falamos na quinta-feira, alicerçados em Romanos 5, falamos da esperança. E vimos que nós somos o povo da esperança. Que nós somos o povo que caminhamos na esperança da vida eterna. Caminhamos na esperança de vivermos eternamente ao lado do Pai. A palavra diz: na casa do Pai há muitas moradas. Amém. Nós vivemos na esperança que o Senhor tem o controle das nossas vidas. Nós vivemos na esperança que o Senhor muda o nosso querer e o nosso agir segundo a sua boa vontade. O nosso posicionamento apenas é buscá-lo. Apenas é procurá-lo. Diuturnamente buscarmos ao Senhor. Buscai ao Senhor de todo o seu coração, diz a palavra. Isso quer dizer de toda força física, emocional e espiritual. Essa é a nossa parte. Nós não conseguimos mudar o nosso caráter, muito menos conseguimos mudar outra pessoa. Cristo Jesus. Amém. Só nós temos a esperança da libertação em Cristo Jesus. Está aí a Josi, com a luta que eles estão tendo com o irmão. Só em Cristo Jesus há libertação. Ele veio para curar enfermos e libertar cativos. Nós somos o povo que temos esperança. Nós somos o povo que sabemos que enquanto nós dormimos, o Senhor organiza a nossa vida para o dia seguinte. Sabemos que nós não somos um ser solto no ar, sujeito a intempéries. Nós somos um povo com raízes fincadas na rocha, com controle do Todo-Poderoso. Um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem o controle de Deus. Amém. E o que nós temos que fazer na nossa parte é buscar ao Senhor de todo o coração. É apenas colocar a nossa vida exposta a Ele. Isso Ele não pode fazer por nós, porque senão Ele faria também de tão bom que Ele é. Mas nós temos livre-arbítrio. Somos nós que expomos a nossa vida a Deus ou ao inimigo. E essa é a única parte que cabe a nós. Nos colocarmos debaixo da proteção, debaixo do controle, debaixo da esperança do Senhor. Ou não. E nós vemos cada vez mais o mundo perdido. Nós vemos cada vez mais. Gente, eu tenho feito essa pergunta. Esses dias eu fui numa loja lá na Ivaniza e perguntei para ela assim: dona Ivaniza, a senhora tem notado, é uma comerciante muito antiga, por isso que eu fiz a pergunta, a senhora tem notado as pessoas mais loucas? Ela falou: ei, doutor Cláudio, aqui é uma loucura maior que a outra. Aí eu fui lá na José Abrão, eu dei uma voltinha pelas lojas essa semana, que o senhor me permitiu. Então, fui lá e perguntei para o dono lá da José Abrão, o José Eduardo. Falei: você tem notado as pessoas? Ei, aqui é um louco maior que o outro. Perguntem para o Ney, para a Isilda, como que é lá no consultório. É uma coisa impressionante como as pessoas estão perdendo o juízo, estão perdendo a lucidez. 7 vezes no Novo Testamento, Jesus usa a palavra sóbrio. Sóbrio. Porque nós precisamos ser sóbrios. O inimigo quer nos embriagar.
ele nos embriaga com gastos excessivos, ele nos embriaga com necessidades desnecessárias, ele nos embriaga com seduções demoníacas, ele nos embriaga, ele nos cega, e este é o papel dele. A televisão nos mostra, a internet nos mostra, as revistas nos mostram, a família, os amigos, as pessoas que nos relacionamos nos mostram um mundo completamente embriagador. Você percebe que as pessoas não têm fim. Não tem fim, não tem limite, não tem moderação em nada. Nem em comida, nem em bebida, nem em títulos, nem em dinheiro, nem em riqueza. As pessoas querem mais porque não tem aonde colocar a sua esperança. Nós colocamos a nossa esperança em Deus. Nós sabemos que nós não precisamos de um celular melhor que o último, porque se Jesus volta amanhã, esse celular vai cair. Nós não precisamos de nada em exagero, porque Jesus voltando vai ficar tudo aí. Mas o mundo não tem aonde colocar a sua esperança. Então coloca a esperança no corpo bonito feito para academia, coloca a esperança no carro grande, coloca a esperança no título profissional, coloca a esperança etc., nas coisas perecíveis, nas coisas que não vão subir. E nós colocamos a esperança no nosso Todo-Poderoso e nas coroas que nós estamos ajuntando para colocar aos pés de Jesus. Nós vamos chegar lá com uma riqueza para colocar nos pés dele, porque quando nos apresentarmos no tribunal de Bema, o Senhor vai dizer: e aí, o que você fez da sua salvação? Você fez obras de ouro, pedras preciosas, madeira, feno, e aí nós vamos passar pelo fogo. As obras de madeira, as obras de feno vão queimar, as obras de ouro e de metais passarão. Essa é a nossa esperança. Essa é a grande diferença do mundo para a igreja, e que hoje tem sido tão pequena. Poucas pessoas hoje a gente olha e pela sua conduta e pela sua postura a gente fala: aquela é uma pessoa de Deus. Nós conversamos sobre isso na quinta-feira, e eu quero hoje dizer uma coisa para vocês. Só através das nossas vidas, irmãos, o mundo pode chegar a ter essa esperança. Só através das nossas vidas. Eu sou a maior prova disso. Eu era uma pessoa que, qualquer problema que eu tinha, eu comprava uma passagem para a Europa. Eu achava que a Europa curava tudo. Que problema? Ia para a Europa. Tinha depressão? Ia para a Europa. Daí é lógico que você vai, você distrai, você passa uns dias em outro alvo, volta, está tudo aí. Nós precisamos apresentar para as pessoas essa esperança maravilhosa e eterna que nós temos. Amém. Só através de nós, corpo de Cristo, as pessoas podem conhecer essa esperança. Gente, é tão triste ver uma pessoa querendo se vingar, querendo reagir, querendo fazer justiça própria, querendo botar a vida dela nos moldes. É tão tranquilo ver um servo do Senhor colocando a esperança na mão do Todo-Poderoso. O mundo precisa ver essas pessoas. O mundo precisa perceber que a nossa vida é diferente. O mundo precisa enxergar que nós temos mansidão. O mundo precisa enxergar que nós temos domínio próprio em todas as áreas: compra, comida, bebida, língua, fala, sentimentos, equilíbrio. O mundo precisa enxergar a nossa fidelidade. Quando a sogra de vocês fala assim: vem para o Natal, e você diz: eu não vou, vocês não pensem que isso pega mal. Isso pega muito bem. Ela pode até espernear, mas ela fala: puxa, que fé é essa?
Quando um amigo convida para ir para uma roda de cachaça ou de prostituição, e a gente diz, não, eu não vou porque lá não é o meu lugar, ele pode até dar um risinho irônico, mas isso impacta o mundo. O mundo precisa ver a nossa diferença. O mundo precisa ver aonde nós estamos enraizados. Só nós, corpo de Cristo, podemos levar as pessoas a conhecerem a esperança. Amém. Foi para isso que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos para sermos abençoados, para ganharmos dinheiro, para isso, para aquilo. É óbvio que nós somos abençoados, e a maior bênção é a presença do Espírito Santo habitando em nós. A maior bênção que nós podemos ter não é um carro novo, um vestido novo, uma sandália nova com duas coisinhas penduradas assim, azul e verde, roxo e verde. Não. O maior presente que nós podemos ganhar é a esperança. A esperança traz paz, a esperança traz alegria, a esperança traz confiança, a esperança traz sono tranquilo. Só quem tem esperança dorme, porque sabe que Deus está no controle do nosso sono e do dia seguinte. Amém. Mas o mundo precisa conhecer essa esperança. Nós precisamos transmitir essa esperança. Nós precisamos contaminar com essa esperança. As pessoas precisam dizer o que aquela pessoa tem. O circo está pegando fogo, ele está tranquilo, seguro, tem paz em todas as situações. Só nós podemos levar o mundo a conhecer essa esperança. No tempo do Velho Testamento, a palavra era vinde a Jerusalém para adorar. Mas no tempo da igreja, no tempo de Jesus, a palavra é ide e pregai o Evangelho. A palavra não diz ide e acumule riquezas, ide e acumule títulos, ide e tenha muitas alegrias e vá para muitas festas. Ide e pregai o Evangelho. Nós precisamos transmitir a esperança através das nossas vidas. Nós somos os portadores da palavra de Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo. E se o mundo não conhecer a esperança de Jesus Cristo através das nossas vidas, vai conhecer através de quem? Se nós não pregarmos, quem pregará? Se nós não demonstrarmos, quem demonstrará? Jesus comissionou os 12 e disse: de agora em diante serão pescadores de homens. Nós somos os representantes hoje, nós somos os discípulos hoje. É através das nossas vidas que o mundo vai reconhecer a esperança, conhecer a esperança de Jesus Cristo. Em Mateus 10, no versículo 8, no versículo 7, vamos começar do versículo 5, Mateus 10, 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ponto, Jesus aqui está comissionando os discípulos aonde eles deveriam pregar. Nós precisamos ter intimidade com Jesus o suficiente para Ele nos orientar aonde nós levaremos a esperança. Nós precisamos ter intimidade, ouvir a voz de Deus e saber aonde o Senhor nos quer. Não é sair tocando campainha de casa em casa. Mas nós temos e servimos a um Deus que é vivo, a um Deus que fala, a um Deus ressurreto. Nós precisamos saber aonde Ele nos quer, aonde Ele vai usar as nossas vidas para pregar, aonde nós deveremos falar,
Começa aí, é o primeiro ensinamento. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Atenção, igreja, a palavra está dizendo: e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino. E depois o texto diz: curai, limpai, libertai. Primeiro nós precisamos pregar, primeiro nós precisamos ensinar, primeiro nós precisamos anunciar o reino. Sabe o que acontece com uma pessoa que recebe uma cura sem ensinamento? Pega a cura e vai embora. Ela não se rende a Deus, ela fica grata a esse Deus, ela conta para as pessoas que ela teve uma cura porque alguém orou, mas dificilmente ela se transformará num discípulo, porque não tem ensinamento. Primeiro nós temos que pregar o reino. Você se engana se acha que sinais e maravilhas vão converter as pessoas. O que converte as pessoas é o ensino, é a pregação do reino, é o arrependimento. Primeiro pregai, mas ide diante das ovelhas, e indo, pregai, é dizendo: é chegado o reino. Curai os enfermos, limpai, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esta é a nossa obrigação. O que nós recebemos, nós precisamos dar. Nós precisamos entender que a nossa função no reino de Deus é povoar o reino, é pregar o reino, é oferecer o reino. Essa é a nossa função. Se você curar uma pessoa de AIDS e não converter essa pessoa, de nada valeu a cura, de nada valeu. Nós precisamos ensinar o que é o reino. É chegar no reino. Você quer o reino de Deus? Você quer sair do reino das trevas e ser habitante do reino de Deus? Você quer entender a obra que Jesus foi na cruz? Você quer mudar de vida? Irmãos, depois que vem o curai, o libertai. Vamos para Mateus 4. Bom, no Mateus 4 até o 11, é Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo. No 12 começa assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e ao que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Antes dele ensinar os apóstolos, ele já tinha dado exemplo. Jesus começou anunciando o reino, Jesus começou ensinando. Mas antes disso tem algo aqui que nós precisamos aprender. O povo que estava sentado, no 16, o povo que estava sentado em trevas viu grande luz. Para nós chegarmos, irmãos, é que eu estou pregando de trás para frente. Para nós chegarmos e anunciarmos o reino, antes disso, as pessoas precisam enxergar a luz que está em nós. Amém. Não adianta a gente com a vida toda arrebentada, com mau testemunho,
com pessoas que conhecem a gente, sabem que a gente não paga conta, sabem que a gente bebe demais, sabem que a gente fala palavrão, e sabem que a gente vive na mesa de escarnecedor. Aí chega um dia e fala assim: eu quero te anunciar o reino. A pessoa fala: ah, sai fora, cara, que reino que você vai anunciar? Se não fala, pensa. Luz. Antes de receberem o reino, as pessoas precisam enxergar em nós a luz de Jesus Cristo, o nosso testemunho. As pessoas precisam, porque as pessoas observam, as pessoas sabem, as pessoas precisam dizer: a vida daquele cara ali mudou, desde que ele aceitou o reino, desde que ele converteu, seja a palavra que eles usem, a vida daquela pessoa mudou. Ele tem algo que pode servir para mim. As pessoas precisam enxergar a nossa luz, porque a palavra diz em Mateus 5, logo em seguida, Mateus 5:13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós precisamos ser, nós temos a capacidade de sermos sal da terra e luz do mundo. E esta palavra diz que quando o sal não salga, ele não presta para nada. Se nós não salgarmos o mundo, nós não prestamos para nada, igreja. Vós sois, é Jesus falando para os discípulos, para nós hoje, nós somos os discípulos de Jesus, porque em João 15 fala que todo aquele que está fincado na videira é discípulo, e Jesus está nos dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas Jesus também está dizendo que se nós não salgarmos, para nada nós servimos, a não ser nada, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês estão percebendo por que tem gente na igreja que é pisado pelos homens? Porque não salga, porque não ilumina, porque não apresenta o reino, porque só dá mau testemunho. O diabo vem e destrói. Sabe o que a palavra diz? Não dê pérolas aos porcos. A palavra diz: porque as pérolas se perdem e os porcos se levantam contra quem dá a pérola. O texto não acaba a hora que vai desperdiçar a pérola. O texto termina dizendo que eles avançam, os porcos avançam em quem dá pérola a porco. Por isso nós somos os portadores da pérola, nós somos os portadores da esperança. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, iluminar, dar testemunho. Não adianta pai e mãe querer evangelizar filho, se a vida deles é uma vergonha. Nós precisamos iluminar. Quando a luz, acende uma luz lá longe, ela chega aqui num segundo. A nossa luz precisa chegar na pessoa, irmãos, antes de nós. Nós precisamos ter o respeito das pessoas antes de chegarmos, e quando chegarmos, ensinarmos. Por isso que nós precisamos estar numa congregação que ensine. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha família esses dias. Igreja, acorda. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e levarmos as pessoas a conhecer a esperança. Igreja, nós precisamos de graça, recebemos de graça, temos que dar. Só nós podemos levar esperança às pessoas. Só nós podemos levar a salvação. Não é ficar explicando a Arca de Noé, e nem ficar explicando porque tem igreja que faz Natal, porque tem... Gente, a gente fala de Natal para vocês, que são tudo crente velho, então tudo tem uma experiência de 20 anos com Deus. É para igreja que a gente explica as coisas de Natal, mas não é para o mundo. Para o mundo a gente tem que explicar a morte de Jesus na cruz. Não tem que explicar
explicar, houve dinossauro ou não houve? Existiram os dinossauros. E os crentes ficam feitos palhaços explicando o dinossauro, a pessoa vai para o inferno com o dinossauro. Aí, por que nada, não sei o que, por que não sei o que lá? Não interessa, o que interessa é o reino dos céus, o reino, a salvação, igreja. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto e levar só através de nós as pessoas vão para o céu. Senão as pessoas vão para o inferno. O nosso melhor amigo vai para o inferno. O nosso pai vai para o inferno. Não adianta chorar depois. Ai, da onde será que foi meu pai? Me dá uma aflição. Sabe? Não faz nada. O que a igreja faz? Fica esperando bênção pessoal. Fica esperando uma vida medíocre, que melhore um pouco a situação financeira, que melhore um pouco o casamento, apegada a questões mundanas, materiais, questões que vemos e não as questões espirituais. Nós precisamos ensinar a igreja. Nós precisamos arrepender-vos, é chegado o reino. Jesus começou aqui, ele saiu do deserto e disse, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E no 23 ele diz assim, o texto diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho e aí curando as enfermidades e moléstias. Jesus andava ensinando nas sinagogas, pregando o reino e depois curando. Não adianta, gente, essa história da gente ficar orando com pessoa ímpia. Ela pode até ser curada, mas se ela não for ensinada, ela vai para o inferno. Se ela não assumir, aceitar o reino de Deus, ela vai curadinha para o inferno. O que adiantou? O que adiantou? Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu orei com uma pessoa com câncer, a pessoa foi curada. Era 22 de dezembro, no outro dia ela viajou para Nova York, ela contou que estava andando na rua, teve dor de barriga, entrou no restaurante, foi no banheiro, evacuou o tumor. Era um tumor no intestino. Foi curado. Não foi para Deus, não foi para a igreja, não foi para nada. Passou 10 anos, ele teve outro câncer, me chamou para orar com ele. Falei: olha, eu vou orar com você, mas se eu conheço meu Deus, dessa vez você não vai ser curado. Ou você se rende ao Senhor, ou você não vai ser curado. Ele não foi curado, morreu e não foi para o Senhor. Eu fiz a minha parte. Eu disse que ele tinha que ir para Deus, que ele tinha que aceitar o reino. Expliquei o sacrifício de Jesus. Também as pessoas que têm livre-arbítrio. Mas como se salvarão se não há quem pregue a igreja? A igreja precisa ter a lucidez e a consciência de que a nossa maior função, enquanto estivermos aqui na terra, é anunciarmos o reino de Deus. Deus cuida da nossa vida. Irmãos, por mais dificuldade que a gente passa, prestem atenção, não nos falta nada, não nos falta alimento, não nos falta vestimento, não nos falta agasalho. É promessa de Deus, não tem promessa nenhuma para ficar rico. Se vocês estão aqui para ficar rico, não preciso nem voltar na próxima reunião. Aqui não tem na Bíblia promessa de riqueza no Novo Testamento. Tem promessa de salvação e de santificação, em que não faltaria o necessário, que não falta. A gente pode passar uma hora aperto e não falta o necessário. A nossa função é anunciar o reino, é levar as pessoas para o céu, é levar as pessoas à salvação, é ensinar. Aqui, Jesus andava ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Eu estou lendo Mateus 4:23, e curando todas as enfermidades e moléstias, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe os enfermos. Nós precisamos desse ano, irmãos, nos colocarmos na posição de discípulos, nos colocarmos
à disposição das necessidades do reino. Nós estamos vivendo em função das nossas necessidades, do nosso plano, do nosso bem-estar, enquanto pessoas estão morrendo e indo para o inferno muito próximas de nós. Porque nós não podemos talvez curar a pessoa da enfermidade, mas podemos dar a ela a cura eterna e a eternidade ao lado de Deus. Tem pessoas que passam uma vida dentro de uma igreja falando assim: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, que ora por mim. Você que tem que orar pelos outros, você que tem que ensinar. Somos nós, corpo de Cristo, que temos que levar o Evangelho. Evangelismo. Nós precisamos entender que precisamos dispor do nosso tempo a serviço do reino. E a serviço do reino não é fazer essa pregaçãozinha de meia hora aqui, nem esse louvorzinho de meia hora aqui, nem um panorama que dá uma vez por ano, 2 horas por semana. Isso é muito pouco, isso é quase nada. E o resto do tempo? Tá bom, eu gasto aqui 2 horas, 3 vezes por semana. É muito pouco. 6 horas por semana? E o resto do tempo eu cuido da minha vida e o reino. Isso aqui, irmãos, é um pelotão de treinamento. Acabou o treinamento, nós temos que sair por esse mundo pregando o Evangelho. É aí que eu falo e brinco com as pessoas, e não estou brincando, estou falando sério. Mas chega férias, todo mundo planeja ir para a praia, ninguém planeja converter uma alma. Acabaram as férias, quem de nós planejou? Nessas férias eu vou visitar, eu vou pregar. Mas a praia todo mundo programou. É isso, que reino somos nós, que corpo somos nós. Nós só fazemos o que nos dá prazer. Nós só olhamos para as nossas necessidades. Nós temos que aproveitar os dias que a gente não trabalha, os tempos que nós temos um feriado. Levanta a mão quem nesse feriado converteu uma pessoa, que eu quero ver. Nesses feriados todos, Natal, Ano Novo, quem de nós converteu um? Está vendo? Ninguém. Olha que maravilha de corpo, que maravilha de igreja. Agora, quem comeu e bebeu bem? Quem fez churrasco? Está vendo como nós somos egoístas? Está vendo como nós fazemos tudo errado? O Ralph faz 6 meses que eu só penso no noivado. Ele foi 35 vezes na joalheria comprar aliança e mandava fazer mais estreita, mais grossa, porque o brilho não está bom. Dá mais um brilho aqui, dá mais um brilho ali. Gente, a coisa é séria. A coisa é muito séria. A gente não se preocupa com ele. A gente só se preocupa com a própria vida. Nós precisamos levar a esperança. Só nós podemos levar a esperança. Mas a nossa luz precisa chegar antes do nosso pé, antes da nossa boca. Essa é a nossa maior função no reino. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. Jesus não falou ide ficar rico. Ide e faz mestrado. Ide e compra uma caminhonete nova. Ide e compra mais uma bolsa. Jesus falou ide e pregai o Evangelho. Ide e vai para Florianópolis. Jesus não falou nada disso. Ele falou ide e pregai o Evangelho. Essa é a primeira função da igreja, que a igreja não faz. Levar leitinho lá na rodoviária para os drogados é uma bênção, porque é através dessas boas obras que nós anunciamos o reino. Mas vai se organizando, Simone, porque não adianta só levar o iogurte. Tem que levar o iogurte, pega o Mateus, faz o louvor, porque também não adianta esses jovens ficarem aqui. É uma bênção a reunião dos jovens, mas faz 3 anos que essa reunião de jovens está fechada nessa igreja, fazendo comidinha, alisando um ou outro, batendo palminha, cantando, estudando a palavra. E daí? E o fruto? E o fruto desses jovens? Então vamos pegar o violão e vamos para a praça, levar o iogurtinho para os drogados, mas pregar o Evangelho. Aí sim nós estamos fazendo função de igreja. Aí sim nós estamos fazendo função de igreja. Aí, o mundo precisa de nós. Tudo bem, nós passamos um período de treinamento,
Nós passamos um período de aprendizado, mas este é o ano do evangelismo nessa igreja. Todo mundo da porta para fora evangelizando. Nós temos que chegar no final do ano com pelo menos uma ovelha aqui dentro de cada um. E quem não trouxer vai passar vergonha, porque se um ano não conseguir trazer um, misericórdia. Sabe por que não traz? Porque não prega, porque não se dedica, porque isso precisa de tempo, precisa de dedicação. Nós fomos ontem à noite lá na veia feiozinha lá do Rodrigo, sabe? Estava Jusilene, como chama a mãe da criança? Fran, o tempo inteiro lá, as voltas com aquela coisinha feia, o tempo inteiro. É assim, bebê espiritual também é assim. A gente precisa pregar e cuidar do bebê espiritual da gente, e ensinar. A Bíblia diz: e dar leite espiritual, e amparar e cuidar. Não adianta pregar e largar. Pega a Duda, põe no meio da rua, você vai ver quantas horas ela vai viver. Igreja, nós precisamos evangelizar. O que de graça recebemos, nós temos que dar de graça. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos dispor a isso. Nós precisamos gastar tempo com isso. Evangelizar é o primeiro comissionamento de Jesus para as nossas vidas. Amém. Nós nos acomodamos. E eu estou falando de mim também. Antes, todo final de ano eu tinha 2, 3 ovelhas. Esse ano não tive ovelha nenhuma. Esse que passou. Ah, que beleza, né? O que eu vou falar para Deus na hora que eu chegar lá? Vai falar: o que você fez em 2013? Eu vou falar: cuidei de mim, cuidei das minhas filhas, cuidei dos meus problemas, arrumei minha casa nova. Olha a vergonha, se chegar, né? Porque às vezes tem sol, né? Vai perguntar: Tina, o que você fez em 2013? Cuidei da Alice. Ele vai falar: você devia ter deixado a Alice na minha mão. Nós só cuidamos da nossa vida, igreja. Você fez 2013, vai perguntar para o Ralf. Eu fiz uma aliança. Deus vai falar: mas que maravilha, irmão. Achando que é uma aliança espiritual. Não, é uma aliança de ouro com a Mariana, Deus. Estou brincando, mas a questão é séria. A questão é séria. Essa igreja tem evangelizado quase nada. Quase nada. A gente prega uma palavrinha, faz um louvorzinho, é líder de oração e acha que agradou a Deus. É muito pouco. É muito pouco. Se não for por nós, o mundo não conhecerá o reino dos céus. Nós precisamos nos agrupar para fazer a obra de Deus. Obviamente a gente pode fazer sozinho, mas os alvos comuns unem as pessoas. Tem muita gente na igreja que é unido com pai, mãe, irmão, parente, amigo do mundo. Do mundo. Em vez de pegar um irmão e fazer uma visita e evangelizar, um irmão da igreja, pega um irmão do mundo, um parente do mundo, e fica primeiro ouvindo bobagem. O mundo só fala bobagem. Fica se enchendo de palavrão, se enchendo de pornografia, se enchendo de conversa torpe, comendo que não deve, falando que não deve. Nós precisamos nos associarmos, nos unirmos, nos juntarmos com irmãos da igreja para alvos em comum. Não tem nada que une mais a igreja do que alvos em comum. Porque você passa a conhecer, você passa a criar amizade, você passa a desenvolver trabalhos que agradam a Deus juntos. Eu acabei de contar uma história na reunião das 5 horas. A Nana e a Tânia estão na mesma igreja há 20 anos, mas eu nunca vi na vida elas trocarem uma receita. Era: oi irmã, tudo bem? Oi irmã Tânia, oi pastora, tudo bem? Esse é o grande relacionamento profundo delas. Aí, agora estão indo no esquadrão, já estão trocando até receita. A Tânia liga lá em casa agora antes de ligar para falar comigo. Agora, a Nana está aí? Estou falando sério. É assim que une. Sabe por que vocês não têm
unidade com as pessoas da igreja? Porque não convive, porque não tem alvos em comum. Convive aqui 5 minutinhos e pronto. Precisamos ter alvos em comum com os irmãos da igreja, único. Vocês acham que essa experiência da Fran e da Jusilene, a Jusilene está lá faz 1 semana ajudando a Fran, tá? Lógico que vai criar, que vão criar laços, lógico que vão criar intimidades, lógico que se um dia que a Jusilene precisar, a Fran vai estar disposta a ajudar. E agora a Fran não tem só a irmã de Jusilene, viu, irmãos? Porque a Jusilene também tem marido, a Jusilene também tem filho, a Jusilene também tem escola, a Jusilene também tem trabalho. Está todo mundo acomodado que a Jusilene está cuidando e ninguém se dispõe. Alguma mulher daqui já falou assim: Jusilene, está precisando um dia tirar uma folga, eu vou lá ficar com a Fran e você vai tirar folga? Ninguém, eu não vi ninguém se oferecer para ficar com a Fran. A Jusilene está lá. Está vendo como nós somos acomodados? Está vendo como nós somos egoístas? Está vendo como nós pensamos só em nós? A Fran não tem só a irmã de Jusilene. A Jusilene está lá já faz 10 dias. Não apareceu mãe nenhuma lá para cuidar do bebê, nem mãe de Fran, nem mãe do Rodrigo. Mas não é para a mãe deles. A palavra diz que eu vim para separar filho de mãe. Quem tem que ajudar a Fran são os irmãos da igreja. Só que só uma aqui se levantou. Sabe, irmãos, nós precisamos tirar o olho do nosso umbigo. Nós precisamos colocar o olho no outro. Nós precisamos ver a necessidade do outro. Nós precisamos ver a necessidade do mundo que jaz no maligno e precisa de esperança. Senão vamos continuar assim, cada um cuidando da sua vida, olhando para o seu próprio umbigo, orando pelas suas próprias necessidades, e sabe Deus o que vai acontecer. Cada um responde pela sua salvação. A esperança que foi dada de graça a nós precisa ser passada para frente por nós. E isso agrada a Deus, porque é mandamento de Deus: ide e pregai o Evangelho. Ide e socorrei os domésticos da fé. Nós precisamos nos socorrer e apresentar ao mundo a luz de Jesus e a salvação de Jesus que há em nós. Inclina a tua cabeça e coloca isso diante do Senhor.